O Glicério é um bairro localizado entre o subdistrito da Sé e Liberdade, que começou a ser povoado no final do século XIX. Mas antigamente era apenas uma região alagável de várzea do rio Tamanduateí. O rio Tamanduateí é uma importante referência para a região devido ao seu fator histórico de transportar mercadoria, ajudando no desenvolvimento do comércio local. Além disso, deixou marcas para a topografia do bairro através do caminho das águas do rio. De seus 35 quilômetros de extensão, em meio a meandros, o rio foi retificado. Grande parte foi canalizada em 1912 e seus afluentes foram canalizados com o objetivo de serem canais coletores de esgoto. Porém, visto que o rio tem memória, a área que ele ocupava é atualmente alagadiça, causando problemas à região. A primeira grande leva de imigração, organizada e patrocinada pelo governo paulistano em 1908, tinha em vista a mão de obra nas fazendas de café. Houve processos imigratórios na região, sendo eles de origem japonesa em 1912, coreana em 1963, italiana em 1967 e de origem haitiana em 2014. O sistema ferroviário surgiu nas várzeas do rio em 1867, o que proporcionou a implantação de novas indústrias e novos moradores para a região que precisavam de uma habitação próxima ao trabalho. As duas primeiras indústrias de porte instaladas no Glicério em 1916 foram a Sudam, fábrica de cigarros, e a Penteado, indústria têxtil. Localizavam-se na várzea do rio Tamanduateí e nas proximidades destas duas fábricas, nos terrenos mais baixos e desvalorizados, ergueram-se vilas operárias. Com a industrialização e a necessidade de mão de obra assalariada, houve uma aglomeração de trabalhadores na cidade. A saída das classes dominantes das áreas centrais, a saída das indústrias do centro expandido e a demanda por habitação de interesse social acarretaram no abandono da região tanto pelo Estado quanto pelo mercado imobiliário. A população operária não conseguia pagar moradias salubres. Acabaram indo para os cortiços. Os cortiços são casarões deteriorados e abandonados que são divididos em inúmeros cômodos, cada um atendendo uma família diferente. Imersos em condições insalubres, os cortiços muitas vezes possuem ligações não convencionais, conhecidas como gato, sofrem com a falta de higiene, de saneamento básico, esgoto e, em diversos casos, até a falta de água. Os cortiços existem até hoje e só aumentaram de número. A construção do viaduto leste-oeste em 1968 demoliu um grande número de edificações, a Praça São Paulo e o teatro que ali existia, criando um corte na Baixada do Glicério. O viaduto também criou inúmeras barreiras no bairro, tanto visuais quanto na locomoção dos pedestres. Desvalorizou o entorno, que se tornou um lugar propenso a moradores de rua e usuários de drogas. Porém, o viaduto possibilitou a construção de uma escola de boxe para crianças e organizou a coleta seletiva do lixo. Hoje em dia, os principais meios de transportes da região são as estações do metrô Liberdade, Sé e Pedro II, fazendo com que ocorra o fluxo de pedestres até o Glicério. Há escassez de linhas de ônibus, portanto, os moradores se locomovem a pé até as estações ou pontos de ônibus localizados na Rua do Glicério e na Rua dos Estudantes, formando caminhos. Segundo o Plano Diretor Estratégico de 2014, a predominância das zonas do Glicério são ZEIS 3 e ZEIS 5, apesar de haver áreas de zonas mistas e zonas comerciais. Portanto, não é um foco para os empreendimentos imobiliários. A infraestrutura do bairro é desfavorável para os moradores, visto que não há muitos equipamentos na região, como hospitais, segurança, serviços, esportes.
Há apenas uma escola de ensino fundamental e médio e pontos de assistência social. Os marcos que dão memória ao local são o Castelinho Conde de Sarzedas, a Escadaria, a Igreja dos Aflitos e a Vila Operária, próxima à Rua dos Estudantes, sendo esses dois últimos alguns dos tombamentos do bairro. Há uma ONG chamada Cria Cidade, que tem o intuito de revitalizar o bairro através de atividades com as crianças e moradores. Pintando fachadas, fazendo uso de cores, geram novas identidades ao bairro, trazendo cada vez mais os moradores para ocupar e conviver na rua. Assim, a percepção que se pode ter do bairro em finais de semana é a convivência, a integração entre os moradores e a ocupação legítima do local. Consideramos que para a revitalização e recuperação do glicério, é necessário investimentos do setor público e privado, tornando o bairro mais atrativo, a preservação do patrimônio histórico, investimentos culturais e investimentos nas habitações de interesse social.